Bilada, surra de pau mole. Bilada, surra de pau mole. Bilada, surra de pau mole. De pau mole, de pau mole. Foi isso que aconteceu hoje. Bilada, surra de piroca do Cruzeiro em cima do Coringão no Mineirão. Eu vou ser já sincero com vocês, hoje eu não vou me estender, tá? É domingão, quase 11 horas da noite. Aliás, que horário de bosta pra colocar um jogo de futebol. Domingo, 8h30 da noite. Puta que pariu, amanhã é segunda, tem que acordar cedo nessa bosta. E os caras, né, obviamente, vão poder acordar a hora que eles quiserem, porque eles ganham 6, 7, 28 milhões, né? Ganham 1 milhão no mês, 2, 500 mil. Então tá tranquilo, estão com a vida ganha, né? Coisa linda, coisa boa. Enquanto nós temos que acordar cedo, né? É uma pica, né? Mas vamos lá, rapaziada, não vou me estender, como já falei aqui pra vocês. Eu não esperava nada diferente disso, tá? Pra começar já o bate-papo. Eu não esperava nada diferente desse jogo, do que foi. Eu não esperava um Corinthians agressivo, eu não esperava um Corinthians que ia jogar de igual para igual com o Cruzeiro, eu não esperava um Corinthians organizado para enfrentar um Cruzeiro, eu não esperava nada disso, ainda mais com o desfalque do Memphis, né, que é um jogador decisivo, é um jogador que causa pelo menos um pouco de medo no time adversário, né, então eu não esperava nada além do que foi hoje. Tá? Exatamente como foi o jogo era o que eu já imaginava que seria, tá? Só não imaginava uma ataca tão grande como foi. 4-0, tá? Vou falar 4, porque teve o gol anulado, que pra mim foi mal anulado, foi gol dos caras também, então vou falar de 4-0 aí pro Cruzeiro, a segunda, se igualando, né, a maior goleada que a gente tomou no Brasileiro, que foi 4-0 esse ano contra o Flamengo também. Jogo horrível, em todos os sentidos, defensivamente, ofensivamente, meio-campo, laterais, volantes, atacantes, zagueiros, goleiro, ruim em todos os sentidos. E a gente tem que começar falando da diferença técnica do time do Cruzeiro para o Corinthians. É uma diferença técnica assim absurda, né? E ficou bem claro para mim que na bola não vai dar para ganhar dos caras na Copa do Brasil. Mas eu não vou citar a Copa do Brasil agora no momento, vou deixar para falar mais no final do vídeo para a gente começar já fazendo a análise, né? Começar é isso, diferença técnica, é muito clara, é muito visível. O Corinthians tem um time que está perdido, está mal treinado, na minha opinião. Eu acho o Corinthians do Dorival mal treinado, eu já venho falando isso há muito tempo, tá? Eu não acho um Corinthians que apresenta um bom comportamento dentro das partidas. Eu já venho percebendo o tanto que o Corinthians vem sofrendo com a bola, o tanto que vem sendo sofrido os jogos do Corinthians quando ele tem a posse de bola. Ele tem uma posse de bola ali que é totalmente inofensiva, né? Então ele não cria jogadas, ele tem muita dificuldade para chegar no ataque, tem muita dificuldade para finalizar. Isso eu já venho analisando há um bom tempo, tá? O jogo contra o São Paulo, a gente não precisa ir longe, não. A gente pega o jogo contra o Ceará, a dificuldade que o Corinthians teve posse de bola, mas com muita dificuldade, não conseguiu fazer um gol no Ceará dentro de casa, né? E quem dirá fazer no Cruzeiro, no Mineirão? Impossível, né? E contra o São Paulo, última partida, apesar do 3-1, se a gente for olhar o placar, fala 3-1, pô, o Corinthians dominou o jogo, né? Foi um jogo espetacular, né? Trucidou o São Paulo. Se for olhar no primeiro tempo, sim, converteu em chances? Não, foi apenas 1-0. A gente toma 1-1 no segundo tempo e deu sorte que a gente tem jogadores decisivos ali, que a bola sobrou, demos um pouco de sorte também, é verdade, né? Mas que com essa sorte a gente conseguiu vencer o São Paulo. Mas se a gente for pegar o retrospecto do jogo inteiro, no Majestoso, o Corinthians também não foi bem, não. Não fez um bom jogo, não. Não fez um bom jogo contra o São Paulo também, não. Eu achei que deixou a desejar, sim, apesar do placar. E a gente fica emocionado, alegre com aquele 3-1. 3-1 é clássico, é sempre maravilhoso, lógico, né? Óbvio, que maravilha, ganhou, né? Mas a verdade é que faltou futebol também contra o São Paulo. E até antes dos gols eu estava muito irritado com a partida que o Corinthians vinha fazendo no clássico. E hoje não foi nada de diferente, né? Muita dificuldade com a bola no pé, o meio-campo inexistente do Corinthians, inexistente, um time completamente espaçado.
As linhas ali não tem jogadores entre linhas, não tem um volante que faça a bola chegar no Garro, e não tem um jogador entre linhas ali, entre o meio e o ataque. Não tem também, tá? É a grande verdade que assim, o desfalque do Memphis faz muita diferença, que puta que pariu também, se machuca cada vai tomar no cu, a cada um jogo esse porra se machuca também, caralho, Memphis. Agora entorce no joelho, não sei o quê. Ah, puta que pariu, chegando semifinal de Copa do Brasil, você inventa uma dessa, irmão. É pra você estar 100%. Tenho até dúvida se essa lesão é verdade mesmo ou se estão só preservando o cara pra semifinal. Vai tomar no cu também. E é a grande verdade que faz muita falta, porque o Memphis se aproxima às vezes ali do Garro para criar esse tipo de jogada, esse tipo de situação, mas muita dificuldade do Corinthians, muita dificuldade, o Garro completamente isolado, os volantes hoje mal, o Bidon nem apareceu, o time inteiro hoje, mano, o time inteiro acho que não tem ninguém para salvar, ninguém, muito mal realmente, o Carrilho hoje não iniciou a partida e eu falo que o Carrilho faz diferença, apesar dele não estar no seu 100% físico, ele faz diferença. Esse jogador entre linhas que eu estou citando para vocês é o Carrilho. Ele faz essa transição da zaga, ele pega a bola da zaga para a bola não ficar com o zagueiro. É o que eu venho observando nesse time do Corinthians e vem me incomodando muito. A bola fica muito com os nossos zagueiros. E os nossos zagueiros não têm habilidade com bola no pé. João Pedro Choca e Gustavo Henrique com bola no pé, não vai acontecer nada. Então, se você deixar a bola muito tempo com esses dois zagueiros, sem aproximar o meio-campo, sem um volante, um meio-campista vir buscar essa bola no pé dos zagueiros, não vai acontecer nada. Então, o que a gente vê no time do Corinthians? É um meio-campo estático, é um meio-campo sem movimentação, é um meio-campo onde Garro fica isolado, onde Bidon às vezes vai buscar uma bola, onde Ranieri não faz mais essa função, tá? E aí o Dorival entra hoje mais uma vez com aquele 3 zagueiros, com Andileri, né? Com Andileri, com Gustavo Henrique e João Pedro Choca, mas que assim, que o Corinthians mais uma vez não consegue desenvolver. Não consegue desenvolver. Porque ele joga com 2 alas, né? Hoje ele jogou com o Hugo e o Mateuzinho, que na verdade eles não são jogadores de meio campo, eles estão povoando aquela área do meio campo na linha de 5, né? Que faz um 3-5-2. Eles estão povoando, mas a grande verdade é que são 2 laterais. Então, se você for olhar na outra ponta, o Corinthians está jogando com 2 laterais. A gente não tá, o Andileri não é zagueiro, tá? E muito menos o Hugo é um ponta ofensivo. Ou o Bidu, assim como ele vem fazendo. Então, isso se dá nessa grande dificuldade, né? Que também foi uma dificuldade que surgiu hoje na marcação. Como ele joga com 3 zagueiros, né? E ele espeta os 2 laterais para o meio-campo, ficou um espaço gigantesco ali na zaga. O Cruzeiro roubava essa bola e acionava aquele Arroio, que é muito bom jogador, dicas por passagem, tá? Na lateral direita ali, e acabou. Aí o Gustavo Henrique tinha que sair da zaga para combater o Arroio e ficava o Choque e o Andileri sozinho. Então, assim, Dorival, não tá dando certo, irmão. Volta pro 4-4-2, que é aquilo que eu vinha falando desde o começo do Dorival. Para de inventar, mano. Você é conhecido pelo feijão com arroz. Para de inventar essa porra desse 3-5-2. É 4-4-2 com o losango que você fez sua vida inteira. Os melhores momentos do Corinthians ano passado, naquela arrancada, foi 4-4-2 losango, mano. Com Breno Bidon, com Carrilho, Garro e Ranieri no meio campo. Esse era o Corinthians. Esse é o Corinthians que eu quero ver. Um losango. Ranieri mais atrás. Bidon e Carrilho um pouco mais à frente. E à frente o Garro deles. É um losango. É isso que eu quero ver no meio campo do Corinthians. Agora ele fica inventando com esse 3-5-2 que não dá certo. A bola fica muito com os zagueiros. Fica um meio campo estático. Não tem opção de saída de jogo. Tá complicando muito pro Corinthians. Então, eu venho observando isso, o quanto que a bola fica no pé dos nossos zagueiros. E, repito, você quer fazer um 3-5-2, você tem que ter zagueiro que sabe sair jogando, mano. Você tem que ter zagueiro que saiba dar um lançamento, que saiba achar uma bola pro Garro. Os nossos não sabem fazer isso. Então, nunca vai chegar essa bola no Garro. Então, é foda, mano. É foda. É invenção pra caralho, não tá dando certo. Espero que ele volte pra porra do 4-4-2, porque é o que tem que ser. Pronto e acabou. Até arrotei aqui. É isso, mano.
E aí, obviamente, a bola fica com os nossos zagueiros, time perdido, muito espaçado, não tem jogadores que jogam entre as linhas, não tem jogador que quebre as linhas, Garro completamente isolado, os nossos dois atacantes completamente isolados. É um espaço enorme, é enorme. Por isso que eu falo das entrelinhas, porque o último jogador dali do meio-campo, que seria o meio-campista mais ofensivo, mais próximo ao ataque, é o Garro. Mas ele tá jogando muito para trás. Porque essa responsa ele tá tendo que ter que buscar a bola nos zagueiros. Por quê? Porque a bola fica muito lá. Não tem um volante que leve essa bola até o Garro. O Garro é perigoso perto do gol. Perto do gol adversário, para fazer essa bola chegar no Yuri, no Memphis, no Guinegão hoje, no caso. Não buscando a bola lá no pé do zagueiro. Então tem que ter esse jogador de fase transitória, transitiva, sei lá, que caralho, de fase de transição. Mas não tem, mano, não tem. E aí no ataque também não tem um jogador que deveria ser o Garro nessa entre linhas, entre meio campo e ataque. O Garro tá para trás, e aí fica um espaço gigante entre o Garro, que é o último jogador do meio campo ofensivo, até o Yuri e o Guilherme, ou o Memphis. É por isso que o Corinthians está tendo tanta dificuldade. Não tem mais aquela aproximação. E o entrosamento do time tá horrível. Parece que o time nunca jogou junto. É a mesma base, é o mesmo padrão. Tudo bem, esse ano teve um monte de lesão, blá, 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 blá. Mas parece que nunca jogou junto. Uma falta de entrosamento impressionante. Enquanto o Cruzeiro, né, muito bem treinado, que achou um padrão de jogo, que achou uma equipe, que tem suas peças rendendo o máximo possível e que vem fazendo um campeonato maravilhoso, não à toa está em terceiro. E eu digo mais, o Cruzeiro perdeu muitos pontos importantes que era para o Cruzeiro estar nessa briga pelo Brasileirão aí, era para o Cruzeiro estar disputando esse título, tá? Se não tivesse perdido pontos importantíssimos. Porque é uma equipe excelente, é uma equipe que se recompôs financeiramente, em termos de estrutura, em termos de elenco, em termos de administração de futebol, depois que voltou da Série B, e que vem numa crescente. Montou um elenco, montou uma estrutura, montou uma base. O Corinthians não tem base, cada jogo é de um jeito. Né? O Corinthians tem muito problema extracampo, e isso influencia demais no que a gente vê dentro de campo, não tem jeito. O problema do Corinthians não é nem o que os caras estão lá dentro de campo, é fora, mano. É muita bagunça, entendeu? Para o Corinthians chegar nesse patamar, desculpa, vou ter que citar Palmeiras e Flamengo, são muitos anos de administração bem feita. Se mudasse tudo hoje, para pegar um cara que é o bem do Corinthians mesmo, que faça uma administração competente com profissionais competentes, você pode botar uns 5 anos para o Corinthians chegar no patamar desses dois times aí, para tentar diminuir essa dívida e tentar chegar no patamar desses dois times aí. Fora isso, rapaziada, é continuar isso. É buscar um título aleatório ali, um paulista ali pra gente comemorar, uma Copa do Brasil que é o que a gente consegue. Agora, Libertadores, Brasileirão, que tem que ter constância. O Corinthians é muito inconstante. Faz uma partida boa, faz 3-1 no São Paulo, na partida seguinte toma 3 do Cruzeiro, 4. Então é um time muito inconstante. É muita inconsistência. Não tem como confiar no Corinthians, não passa credibilidade, entendeu? E é foda, mano, é foda. É, como eu vinha falando, um Cruzeiro muito acima tecnicamente, e a gente já vai falar da semifinal da Copa do Brasil também, muito acima tecnicamente, em termos de vontade também, muita vontade. Tá preservando os jogadores para a semifinal. Em certo ponto eu até concordo, mas porra, caralho, né? Precisa tomar 3 dos caras pra gente já ficar com o cu na mão. Não precisa também, né? Puta que pariu, velho. É foda, mano, é foda. São muitos os defeitos desse time do Corinthians que são nítidos, que a gente consegue ver. E a falta de vontade é sempre... Quando a gente toma 3-0 numa situação dessa, a falta de vontade é lógico que ela tem que ser dita, né? Mas eu acho que, além disso, a falta de vontade, óbvio, a falta de estratégia dentro de campo, a falta de estrutura, a falta de uma base sólida, de um elenco sólido, de um time fechado, de um time que parece que treina. O Corinthians não dá essa sensação, parece que não treina o time do Corinthians, parece que não treina, parece que é um catadão lá, os caras ficam a semana inteira fazendo porra nenhuma no CT, mano. Enfim. Primeiro tempo terrível, nenhuma finalização no gol. 1-0 foi muito pouco. Matheus Pereira fazendo uma partida
fantástica. Caio Jorge num momento e uma partida hoje fantástica. Aquele Arroio, fantástico. O Mateuzinho vai ter pesadelo com ele hoje. Lucas Silva no meio-campo. Cara, todos os jogadores do Cruzeiro muito participativos, muito rápido. Fabrício Bruno na zaga. Ah, ele vai pra seleção e blá 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 blá. Ah, vai tomar nos cu de vocês. Vai. Vocês gostam do quê? André Ramalho, João Pedro Tchoca, é isso que vocês gostam na zaga? Ah, vai tomar no cu. Enfim, muito bem na zaga também. O time inteiro do Cruzeiro muito ligado, muito querendo vencer a partida. Muito bem entrosado, muito bem treinado, essa é a grande verdade. Tem um padrão de jogo, tem um esquema tático, os caras se conhecem, parece estar entrosado, encaixou. Tem um encaixe perfeito. O Corinthians não tem encaixe, não tem. O Corinthians não está encaixado. O time do Dorival não encaixou, não teve liga, não teve aquela massa homogênea. Quando você está fazendo um bolo, aí você vê na receita lá, massa homogênea, né? Quando fica tudo junto, misturado, né? Corinthians não. É uma coisa aqui, é uma coisa colar, é um jogador aqui, um aleatório colar, e não tem um padrão de jogo, não é definido, não é homogêneo, né? Então, assim, um amasso no primeiro tempo, tá? 0 finalizações do Corinthians. E no segundo tempo, mais uma vez, falei isso contra o São Paulo, isso vem acontecendo há muito tempo, e eu acabo me tornando repetitivo, porque, infelizmente, a gente falha, as coisas continuam acontecendo, então, enquanto continuam acontecendo, eu vou ter que falar. É uma morte, volta do segundo tempo parecendo que morreu. Eu acho que o vestiário do Corinthians deve ser um velório, depois do primeiro tempo. Para a volta do segundo deve ser um velório. O Dorival, ele deve acender uma vela e ficar rezando. Não deve conversar com o time, porque é inacreditável. O Corinthians volta sempre apático para o segundo tempo, volta sempre desligado, volta sempre perdido. É um nível de concentração baixíssimo, baixíssimo do Corinthians. Toma o gol hoje mais uma vez com 4 minutos, assim como foi contra o São Paulo. Na última partida a gente toma o gol muito cedo, voltando do segundo tempo, muito cedo, voltou muito mal naquele jogo contra o São Paulo. Já era para o São Paulo ter feito gol muito antes, bolas totalmente perigosas, lances ofensivos, e o Corinthians só olhando, só vendo de longe, sem assumir o protagonismo da partida, sem ter marcação forte em cima dos caras, até a hora que o São Paulo fez o gol. Hoje foi a mesma coisa, 4 minutos de segundo tempo, o Cruzeiro já tinha feito 2-0. Aí acabou, irmão, aí acabou, aí foi sova atrás de sova. Foi o Corinthians tentando trocar 3 passes, que é o que aconteceu durante a partida inteira, tá? O primeiro e o segundo tempo foram horrorosos, tá? Foram horrorosos. Essa é a análise de hoje. O Corinthians não conseguiu trocar 3 passes, com muita dificuldade para trocar 3, eu não estou falando 4, 3 passes. De zagueiro pro meia, pro ataque, não conseguia fazer isso. Do zagueiro pro lateral, pro meia, não conseguia. Cruzeiro marcando em cima, tentando, mordendo, com estrutura de jogo, com perfil, com padrão tático, com estratégia clara e definida. O Corinthians parece que é um aleatório dentro de campo. Ah, vai lá e tenta lá fazer um gol no Cruzeiro. Cruzeiro não. Vão marcar a pressão dos caras, depois a gente retrai um pouco a linha, deixa ele jogar e sai no contra-ataque em velocidade. Foi assim que aconteceu no segundo tempo. O Cruzeiro já antes de fazer o primeiro gol no primeiro tempo, pressionando, subindo as linhas, massacrando os nossos zagueiros. O Corinthians não conseguia sair jogando. 1-0. Volta para o segundo tempo, o Cruzeiro um pouco mais retraído, esperando o erro do Corinthians, que são muitos, absurdo, tanto que esse time erra em termos de tudo o Corinthians erra e erra muito, né? Esperando o erro do Corinthians para sair no contra-ataque numa velocidade mortal. Mortal, com aquele Arroio, com o Caio Jorge voando no auge do físico, monstruoso, né? Artilheiro do Brasil. E aí foi isso. Cruzeiro espera o Corinthians erra. O que eu falo para vocês? Estratégia bem definida. O Cruzeiro sabe o que fazer, o Corinthians não sabe o que fazer, não sabe como enfrentar os adversários. Eu acredito que nem estude os adversários. Não treina. Não tem padrão de estratégia dentro das partidas. E o Cruzeiro muito bem definido. Então isso é o que mostra pra gente, que o Cruzeiro está num pedestal hoje muito acima do que o Corinthians está. Em termos de futebol, muito acima, né? E aí foi isso, mano. Aí a gente toma 2-0, Caio Jorge de novo. Depois toma o terceiro. Não sei se estou invertendo a ordem dos gols, nem sei, foda-se, tá? Foda-se. Aí depois toma o terceiro, puta golaço. E aí toma o quarto, um puta golaço também. O Gabigol tinha acabado de entrar e já participa da jogada. Então você vê como os reservas
são importantes também. O cara tinha acabado de entrar, já participa da jogada do gol. Os nossos reservas não fazem porra nenhuma. Nenhuma. O Corinthians é completamente dependente dos titulares. É impressionante. É impressionante. Entre os reservas, a gente não vê acontecer nada. O time cai num nível absurdo. Os nossos reservas, o nosso banco é terrível. Então, se o Corinthians quer mudar uma estratégia durante a partida, se o Corinthians toma um gol e precisa reverter o placar, isso me preocupa para a semifinal da Copa do Brasil. Ah, sei lá, precisa reverter um placar na Neoquímica Arena, enfrenta um Cruzeiro fechado, a estratégia não dá certo, precisa mudar o estilo de jogo, não tem jogador para fazer isso. Não tem quem que vai colocar? Thales Magno? Romero? Não tem jogador, mano. Maicon no meio campo. Então, é muita diferença técnica mesmo, gente. E aí, falando, só pra gente terminar a análise, né, antes de falar da semifinal, foi isso o jogo, mano. Um jogo que ficou muito claro a diferença técnica do tanto que o Cruzeiro hoje é superior ao Corinthians em termos de bola, tá? Em termos de bola, hoje, Cruzeiro muito superior. E em termos de vontade, nessa partida, eu espero que seja diferente na semi, nessa partida, o Cruzeiro muito superior em termos de vontade também, querendo vencer a partida, tá? Jogo péssimo do Corinthians em todos os sentidos, por parte de Dorival, por parte de comissão técnica, por parte de jogadores, terrível em todos os sentidos, tá? E o Cruzeiro bom em todos os sentidos, muito superior. E 3-0/4, Cruzeiro, não tem jeito. A grande verdade, eu vou ser muito hipócrita se eu falar que eu tô me importando com esse Brasileirão. Para mim, eu tô cagando e andando, tá? Essa é a grande verdade. Não vai cair, beleza. Esse era o objetivo no Brasileirão mesmo. A gente não pode ser iludido, não. Ah, vamos beliscar a Libertadores. Eu falei desde o começo, gente. Libertadores é sonho pro Corinthians. O campeonato do Corinthians é meio de tabela. É ganhar um jogo aqui, no outro deslizar, no outro tentar ganhar, aí ganhou 3 seguidos, aí perde 2, ganhou mais uma, aí perde a outra. É assim, é instável, um time instável é campanha de meio de tabela, não tem jeito. A nossa realidade no brasileiro é sul-americana, valeu, falou, tchau, tchau, entendeu? Libertadores era sonho, tá? E é isso, mano. Agora, falando de semifinal de Copa do Brasil, preocupa esse jogo? Não. Por que não preocupa? Porque, na minha opinião, o Corinthians não vai fazer um jogo tão terrível tecnicamente e em termos de vontade como fez hoje, né? Hoje foi um alerta, é até importante essa derrota, inacreditável, né? Para servir de alerta, para a gente ver que a gente não tá com essa pica toda não, que o Cruzeiro é mais time que a gente. E se a gente não jogar com vontade, se a gente for só pegar só na bola, meu irmão, acabou, a gente vai tomar taca no Mineirão e na Arena. No Mineirão e na Arena a gente toma taca. Então esse jogo contra o Cruzeiro tem que ser vontade. Então o que eu faria? Me preocupa? Não, porque eu acho que o Corinthians vai chegar forte para essa semifinal de Copa do Brasil. É um campeonato totalmente diferente, é um mata-mata e blá blá blá. A gente vai ter que jogar com vontade porque é o título que a gente quer. Né? O Brasileirão já tá foda-se, né? Já acabou o Brasileirão. Poderia ter acabado hoje, chega. Poderia ter acabado contra o São Paulo. Beleza, acabamos ganhando do São Paulo. Legal, show de bola. Tá? Mas ainda tem mais algumas rodadas aí. Próximo jogo é contra o Botafogo. Diga-se por passagem, vai ser foda também a gente ganhar dos caras, né? Mas enfim. Então não me preocupa, porque eu acho que vai ser diferente as semifinais. Espero em Deus, né? Porque é aquilo que eu tô falando pra vocês. Se for em termos de bola, Cruzeiro leva. Em termos de bola, de futebol, do que vem demonstrando na temporada, o Cruzeiro leva. Agora, em termos de vontade e utilizar a estratégia a seu favor, que é, para mim, muito clara, no Mineirão, segura o ímpeto ofensivo do Cruzeiro, segura o Cruzeiro no Mineirão, traz um empate para a Arena ou tenta até um gol lá que seria um milagre, tá? Que seria um milagre de bola parada, que é só o que está acontecendo no Corinthians hoje em dia, é só bola parada, é só assim que a gente leva perigo. Então faz um esquema tático que pare o Cruzeiro, não deixe essa velocidade que o Cruzeiro teve hoje, tá? Impeça esses jogadores de jogar, Matheus Pereira principalmente, não pode ter o espaço que teve. Caio Jorge tem que ficar trancafiado, encaixado dentro da nossa zaga. Dentro da nossa zaga ele tem que ficar encaixado, não pode ter espaço também para receber bola para chutar. Esse ponto aí, que eu não sei se ele é titular, Arroio, enfim, tem que fazer uma dobra de marcação nele aí. Tem que fazer uma dobra de marcação. E para mim o Corinthians tem que fazer um jogo retraído no Mineirão. Trazer o 0x0 para cá, tamo junto, valeu, legal. Tá? E 1x0 lá é sonho.
É sonho. E aqui na Neoquímica Arena a gente decide. Usa a nossa torcida a nosso favor, usa o nosso campo, tá? E vai pra cima do Cruzeiro aqui na Arena. Mas lá no Mineirão, se sair pra jogar de igual pra igual, vai tomar taca. Tem que fazer um jogo bem fechado, um jogo... assim como eu vou citar um jogo que eu gostei muito do Corinthians esse ano, ainda era com outro técnico, tudo bem, com o Ramon, mas aquele primeiro jogo da final contra o Palmeiras, é isso que tem que ser esse ano, agora na semifinal contra o Cruzeiro. Aquele primeiro jogo da final, que foi 1-0 para nós lá no Allianz Parque, tem que ser igual. Um Corinthians retraído defensivamente, mas com estratégia. Vamos sair no contra-ataque, se cair uma bola, a gente tem que fazer o gol. Foi isso que aconteceu lá no Allianz. Estratégia muito bem definida, muito forte defensivamente, montou ali uma zaga sólida, que não deu espaço para o Palmeiras, um meio-campo aguerrido, e no ataque, uma bola, uma espetada, a gente faz o gol. Tem que ser assim no Mineirão, né? Eu cito esse jogo do Palmeiras, que para mim foi um dos melhores partidas do ano do Corinthians de 2025, certo? E é isso, mano. Agora é foco total, tá chegando a hora, é dia 10 de dezembro já a primeira semifinal lá no Mineirão. E eu espero, mano, que a gente consiga fazer um bom jogo, tá? E a gente chegar nessa final para aí sim tentar levantar essa taça, porque pra gente é um sonho, né? A gente ganhar o Paulista aí, Copa do Brasil esse ano, puta que pariu, a gente tá mais do que no... A verdade é que só o Paulista a gente já tá no auge com esse time aí. Com essa loucura que é o Corinthians fora de campo, a gente já tá no auge com esse Paulista, mano. Já seria um lucro do caralho. Agora, ganhar a Copa do Brasil, então, é um sonho absurdo, né? É sonhar muito alto. Mas o Corinthians, com a sua grandeza, com o seu tamanho, mesmo com toda a roubalheira, mesmo com toda a bosta que é, a sua grandeza, ela mostra e ela traz essa possibilidade de, às vezes, mesmo numa fase tão difícil, tentar correr atrás de um título de Copa do Brasil, que seria importantíssimo, certo? Bom, 3/4-0 Cruzeiro hoje, jogo patético, horrível, e eu espero que na Copa do Brasil seja diferente. Tem que ter vontade, tem que jogar com vontade. Na bola não vai dar, então tem que jogar com raça e com vontade, assim como foi contra o Palmeiras, que a gente bateu nos caras na Arena e bateu nos caras no Allianz. Tem que ser assim dessa vez também, certo? Tamo junto, obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Valeu, deixa o seu like aí, que é o que me ajuda esse vídeo chegar em outras pessoas, tá? A divulgar mais os vídeos. E é nóis, rapaziada. Não esquece de se inscrever, deixa nos comentários aí qual a sua expectativa para essa semifinal da Copa do Brasil. Vamos ter que rezar muito, orar muito, ou o Coringão vai passar em cima do Cruzeiro? Comenta aí embaixo, certo? Minhas redes sociais tá na descrição desse vídeo. Valeu, falou, tchau, tchau.